Então vamos lá? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito complicado, né? Que é a realidade do Brasil. Por que as pessoas mais pobres não conseguem ficar ricas e por que no nosso país isso é muito mais acentuado que em outros países? É muito difícil para um brasileiro que nasce nas camadas mais pobres conseguir chegar pelo menos na classe média no Brasil. A gente tem um dos menores índices desse tipo no mundo inteiro. E a gente vai tentar explicar aqui o que acontece de verdade e depois eu vou tentar dar algumas dicas de como é que você pode tentar sair dessa situação. Eu posso falar sobre isso com relativa propriedade. Não nasci especificamente nas camadas mais pobres da nossa sociedade, nem nos estados mais pobres, né? Porque eu nasci no estado de Goiás, que é ali um estado mediano nas categorias acima, né? Se você considerar que a gente tem 27 unidades federativas, o estado de Goiás está entre as mais ricas ali, entre as 10 mais ricas, não dá para dizer que nasci nas partes mais pobres. Então, a estrutura dentro do meu estado, ela não é nem tão ruim quanto é em outros estados ali, né? Quem nasce em alguns estados mais pobres, mais afastados dos grandes centros urbanos, tem ainda problemas maiores. Ou nasce em pequenos municípios ali, tem dificuldades ainda maiores. Essa acho que é a primeira dificuldade que a gente tem no Brasil, que é falar sobre um único Brasil quando a gente tem diferentes realidades, né? Uma pessoa que nasce numa favela do Rio de Janeiro, uma pessoa que nasce numa favela ou numa zona mais complicada em algum dos estados do norte ou nordeste tem uma complicação ainda maior, talvez, né? E um menor acesso a emprego, a escola e a todas essas outras coisas. A gente tem uma diferença de índice de desenvolvimento humano gigantesca de uma ponta a outra do Brasil. Os estados do sul concentrando ali os melhores índices de desenvolvimento humano, daí você vem para o sudeste e assim a gente vai diminuindo quase que de forma linear, né? Até chegar nos estados mais distantes desses centros. Isso tem a ver com a forma como o Brasil é gerido, como se fosse tudo uma grande coisa. E aí o salário mínimo que em São Paulo não compra absolutamente nada, em outro estado é quase que impagável, porque as empresas nem lucram esse valor. É uma abstração maluca. A gente pegou um continente e fez as mesmas leis como se o país inteiro vivesse no mesmo lugar. Acho que isso talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil, né? Imaginar um país com as mesmas regras, com o mesmo salário, com o mesmo tudo, de uma ponta a outra, a gente sabendo que isso é inviável. O que acontece? Em alguns estados, a gente tem um índice de informalidade gigantesco. Em alguns estados a gente tem uma dependência de programas assistenciais enorme, em outros estados a gente tem muito menos que isso. Uns estados recebem investimento gigantesco, né? Como o meu próprio estado recebeu. Quando você cria Brasília aqui no meio, você acabou beneficiando toda a região. E outros estados nunca receberam esses mesmos incentivos ali econômicos dado o momento da história. Raul, mas São Paulo se desenvolveu completamente sozinho e tal. Não necessariamente, né? A legislação facilitou muito. O fato de ter saída para o mar ali, dessa coisa toda, tudo isso geograficamente afeta essas coisas. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que o Brasil é extremamente desigual, dependendo da região onde você nasceu. Isso atrapalha demais as pessoas que nascem em alguns lugares que não têm muitas oportunidades de fato, principalmente quem nasce nos interiores de alguns estados acaba tendo uma vida muito mais difícil, acaba não tendo uma faculdade, acaba não tendo acesso nem muitas vezes à escola, né? Boa parte da população brasileira vive em zonas ali quase que rurais ainda hoje e tem muita dificuldade com esse tipo de acesso. E logo desde cedo já são colocados para cortar cana, fazer alguma coisa meio zoada, então acabam não conseguindo ter essa maturidade ali. E aí a gente vem para um segundo aspecto que também afeta extremamente a realidade dos brasileiros e que algumas pessoas não percebem, né? Que é a falta de liberdade econômica. Quando você pega a dificuldade para começar um empreendimento ou o custo para você comprar maquinário e etc. no Brasil, esse custo é gigantesco. Abrir e manter um negócio aberto no Brasil é praticamente impossível. Isso afeta demais os pequenos empreendedores. A maior parte das empresas abertas no nosso país, sim, acima de 50% das empresas abertas no nosso país, elas quebram em até 2 anos de operação. E mesmo que a gente tenha em algumas capitais, por exemplo, programas como o Sebrae, etc., que tentam contribuir com isso e que ajudem esses pequenos empreendedores a se desenvolver melhor, no geral, os custos elevados de tributação em cima, principalmente dessas pequenas empresas, impede que o brasileiro médio, o cara comece uma empresa pequenininha ali, que ele consiga se desenvolver. Você vai conseguir ver, né, por mais que isso, óbvio, não seja completamente verdadeiro, você vai conseguir ver aí empiricamente, quando você vai ver em outros países, gente que começou com negócios pequenos e aí essa pessoa conseguiu progredir esse negócio para uma nova faixa, conseguiu progredir, até que chega a construir um negócio muito maior. E no Brasil você vai ter muito mais dificuldade de encontrar essas histórias, porque muitas vezes esse empreendedor que começa a empreender ali, ele não é nem um empresário de fato, ele começa a empreender porque ele foi demitido do emprego, porque ele não está conseguindo sobreviver, e daí ele tem uma ideia, pô, vou vender um brigadeiro, vou vender alguma
alguma coisa. E ainda assim, né, essa pessoa paga tributos elevadíssimos, ela não consegue contratar um funcionário, ela não consegue escalar ali. Essa situação da gente não ter essa liberdade e da gente ter uma concentração gigantesca em grandes corporações que são muito mais amigas do Estado ali e que criam legislação para impedir outros empreendedores, ela afeta muito o Brasil. Quer ver um exemplo? Só para mostrar que eu não estou mal intencionado nem defendendo interesses de ninguém. No Brasil, a gente tem hoje duas grandes cervejarias, a Heineken e a Ambev. Então, são as duas grandes cervejarias, uma holandesa, né, e a outra brasileira mesmo, mas com um grupo belga que se juntou e tal. E olha o que acontece. Cerveja é uma bebida que você produz ela e a fermentação ela precisa de um processo completamente limpo para ela acontecer. Então, não existe como você ter uma bactéria diferente ali e produzir cerveja, porque ela vai vinagrar, ela não vai ser um produto que seja viável. No próprio colocar no copo, etc., você vai perceber que aquele produto não está em nível de qualidade para ser servido. Tanto é que a legislação mundial, né, quando você vai pegar países que tomam muita cerveja, quanto a gente assim, a Alemanha, esses outros países que consomem mais, né, a própria Bélgica, você vai perceber que eles têm uma barreira, cara, quase que nula para você poder produzir cerveja, né? Muitos falam na lei de pureza, simplesmente o que pode ter como ingrediente, o que não pode ter para ser considerado cerveja. No Brasil a gente nem tem essas leis de pureza, né? A gente simplesmente tem um monte de legislação que diz como que deve ser a limpeza do tanque, qual o tamanho do tanque, qual negócio. Aí tem um tributo de quase 100% em cima disso. E você pensa, poxa, Raul, isso é para diminuir o consumo de álcool, né? Isso é para que a população não beba tanto. Ou isso é para garantir que a gente esteja saudável com relação à intoxicação, no caso das cervejarias. E não é. Essa legislação, essa burocracia gigantesca que foi acrescentada, ela foi acrescentada a pedido de grandes corporações para que você não tenha concorrência. Então, enquanto em determinados países você vai ter, tipo, sei lá, 50 mil marcas de cerveja, todas regionais, baseadas em cada lugar ali que você tá. Se você viaja pra fora, você já deve ter percebido isso, você vai em qualquer lugar e fala, pô, posso tomar uma cerveja daqui, feita aqui e tal. No Brasil, você vai encontrar as mesmas marcas de cervejas de uma ponta a outra. Um país continental com as mesmas marcas de cerveja de uma ponta a outra, porque essa proteção que foi criada, garante que você tem que fazer um investimento mínimo aí de uns 5 milhões para você começar a produzir cerveja em determinada escala no Brasil, e sem contar que, cara, com complexidade gigantesca de legislação para atender tudo isso e tal. E aí você vai ter que ter um número X de funcionários, você tem que ter o tamanho certo e as proporções dos tanques e tal. Isso não tem nada a ver com a produção e nem com a qualidade da cerveja. Inclusive, as grandes corporações produzem cerveja piores que as pequenas corporações. Blumenau tá aí para mostrar, né? Quantas cervejas ilegais maravilhosas tem em Blumenau. Eu já tomei, né? Em Blumenau ali, naquelas regiões ali, mais de Santa Catarina, tem uma influência alemã maior. Então, quando você pega isso, você percebe que essa legislação, na verdade, ela é feita para blindar as grandes corporações da competição. Ela não tem por objetivo, né? Você fala assim, não, a Anvisa, no caso da cerveja, tá me protegendo e tal. Não tá te protegendo. A Anvisa tem a única função de fazer com que você não possa competir com essas empresas. E aí, obviamente, quando a gente não pode competir, você tem essa grande concentração em empresas que não são empresas de fato capitalistas ali, que estão abertas no mercado para disputa, essa competitividade que a gente defende, né? Vamos pro capitalismo. Então, não. Elas são empresas que elas usam o governo para criar dificuldade para os seus concorrentes. Então, não dá para dizer que a gente tem um capitalismo de fato, ou que a gente tem a chance de alguém competir com essas empresas quando as regras para as duas são muito diferentes, ou quando uma nunca vai conseguir atender essas regras porque elas são impossíveis. Você não pode abrir uma operadora de telefone no Brasil. É para me proteger. Proteger do quê, né? O que tá protegendo o cidadão brasileiro em a gente ter um órgão regulador das telecomunicações? Tá protegendo a gente fazer ligação? Como isso, né? Então, assim, olha, como que vários outros países sobrevivem sem essas agências reguladoras desse tipo de coisa e ninguém tem esse tipo de problema. Aí o que a gente tá protegido? A gente tá protegido de ter concorrência, né? Então a gente só tem 3 operadoras telefônicas e aí se você não gosta do serviço das 3, você fica sem telefone, fica à vontade. Você não pode abrir um operador de telefone porque isso é uma autorização estatal. Você não pode abrir uma empresa de TV porque isso é uma autorização estatal. Isso protege quem, né? Do que a gente tá protegido de fato? As pessoas criaram canais de YouTube, etc. Nossa vida ficou melhor ou pior, né? Então se a gente pudesse todo mundo criar canais de televisão, ficaria melhor ou pior, né? Ficaria melhor, obviamente. Cada pessoa pudesse criar seus grupos, etc. Então, essa falta de liberdade econômica que a gente fala aqui não é a liberdade de comprar coisas e vender. Isso no Brasil existe. É a liberdade de você poder ser um ofertante de serviços que a gente precisa, né? Então, no Brasil, quando você tem uma agência reguladora para algo, no geral, é lógico, as agências são importantes, quando a gente fala de voos, etc. A gente não pode ter qualquer pessoa fazendo qualquer coisa, né? Porque senão a gente tem mortes, etc. Agora, em vários casos, há um exagero na
na dose dessa legislação, simplesmente para que você não possa competir, simplesmente para que você não possa prestar esse serviço, simplesmente para que você não possa atuar. Hoje a gente tem, por exemplo, nas compras estatais, como o Brasil é um país gigantesco, com arrecadação gigantesca, o Brasil faz licitações para quem vai fornecer para ele canetas, para quem vai fornecer papel, para quem vai fornecer qualquer coisa, para quem vai fazer a venda de lâmpadas. E basicamente existem pessoas no Brasil que ganham dinheiro simplesmente comprando uma coisa da China e vendendo para o governo brasileiro. E sabe por que você não pode fazer isso? Porque tem uma legislação que diz qual o tamanho específico daquela empresa que tem que garantir essa operação. Olha que loucura, né? Para comprar um produto da China, a gente precisa de um intermediário que paga, tipo, sei lá, você vai cobrar 100% em cima dessa intermediação desse serviço. Você pode olhar na sua cidade, pesquisa, licitação, compra de caneta, licitação, compra. Pega as licitações abertas e dá uma olhada. Aí eles vão definir. A empresa precisa ter tantos anos de existência, precisa ter tantos funcionários e tal. Aí você vai ver, provavelmente, um dos caras que criou a legislação, ou o melhor amigo dele, ele tem uma empresa que atende exatamente aqueles critérios que eles escreveram dentro da licitação ali. Então o governo não pode comprar onde quiser. Você fala, pô, proteção legal, né? O governo não pode comprar de qualquer empresa porque a pessoa poderia beneficiar o grande amigo dele. É melhor a gente ter uma proteção melhor para isso. E aí a proteção que a gente tem, na verdade, faz com que essa pessoa consiga fazer uma licitação que só uma empresa específica consiga atender. Como ficou famosíssima no Brasil a licitação do Sarney para comprar Guaraná Jesus, né? Um Guaraná que seja cor-de-rosa. E aí que tenha sabor tal e tal e tal. Define todas as regras ali. Aí você consegue fazer esse tipo de benefício para uma empresa específica. Então é muito engraçado que as pessoas cada vez mais defendam, né, esse intervencionismo estatal como se isso fosse equilibrar as forças. E elas esquecem que quem tem dinheiro para pagar os políticos são exatamente quem tem força hoje. Então, toda vez que uma nova legislação é criada no Brasil, que a gente comemora essa nova legislação como se ela fosse proteger a gente, na prática, na maioria dos casos, ela acaba sendo utilizada contra a população, de modo geral. E é muito interessante que algumas pessoas conseguem perceber isso nitidamente, tá? Mesmo pessoas de esquerda, que você pode pensar, comunistas existem ainda, até existem, um ou outro, né? Um marxista-leninista ali, mesmo ele percebe, tanto é que o pessoal mais de esquerda chama o governo de Estado burguês, né? E daí os libertários, na outra ponta, também dizem que o Estado tá ferrando eles. Então, na prática, todo mundo consegue perceber o problema. Só que na hora de oferecer a solução, cada um vai para um lado completamente oposto. Enquanto uns estão pedindo mais intervencionismo estatal para tentar resolver o intervencionismo estatal, eu acredito que, e aqui de um ponto totalmente enviesado, tá? Porque eu sou um liberal, eu acredito na liberdade econômica e acredito na liberdade dos indivíduos de forma geral. Quando eu acho que simplesmente a gente precisaria eliminar algumas legislações e partir do pressuposto, muitas vezes, do bom senso. Mas nem todo mundo tem bom senso. No geral, se você tomar uma cerveja vinagrada, você não vai continuar comprando, sabe? Não tem nenhum nexo, você não vai precisar disso. Elas vão estourar, porque a bactéria vai infectar ali e tal. Se você passa mal quando você come num restaurante, você não volta lá. Não existe nenhuma legislação capaz, de fato, de blindar a gente de passar mal num restaurante. Se você tem dúvida disso, todos os restaurantes da cidade, da sua cidade, da minha, todos eles foram autorizados, né? Eles têm ali que receber um selo. Você já passou mal depois de comer? Então, na prática, se depois que aquele cara recebeu uma verificação, quanto tempo demora, né, pra vigilância sanitária voltar naquele estabelecimento? Demora 6 meses. Em 6 meses não existe nenhuma precariedade, muitas vezes mais de um ano que a licença fica ativa. Então não tem nenhuma precariedade. Aquele cara que vai fazer a vigilância sanitária, que vai vigiar lá, o cara não aceitaria um dinheiro pra liberar? Então adianta ser desse jeito? Muitas vezes não faz muito mais sentido a gente confiar nos nossos instintos mais normais ali, de olfato, de comida. Eu sei que parece absurdo quando a gente fala assim, mas quando você vai num cara que tá vendendo queijo na praia, não teve vigilância sanitária, você morre na prática? Não, Raul, já passei mal. Mas você nunca passou mal em um restaurante que tinha a vigilância sanitária, que você comeu dentro de um shopping, por exemplo? Eu já. Várias vezes. Então, você vê que na prática faz muito mais sentido a gente confiar, né, no nosso olfato, no nosso olhar para aquilo ali, do que nesse tipo de coisa. E não digo que em tudo. É claro que, né, que um hospital, tem que ver se não tem reuso de agulha, tem que ver se não tem... Lógico, eu concordo. Tem alguns setores que a gente precisa ter uma verificação. Não sou contra a abolição de todos os órgãos públicos. Mas não adianta essa intervenção desse tamanho, porque o que isso impede é que realmente um cara que é pequenininho, ele possa vender um cachorro quente na rua. Aí ele não pode vender porque precisa da vigilância do Estado, sei lá o quê. Mas um cara que tá vendendo e tá fazendo errado e tá ali, que tem dinheiro pra fazer errado e que tem dinheiro pra subornar o agente que vai lá verificar, ele pode vender salsicha infectada, né? Podem vender salsicha com papelão, desde que você tenha dinheiro pra pagar quem verifica. Enquanto o cara pequenininho, que talvez faz no quintal dele, mata o porquinho e tal, faz legal, né? Um produto que seria de muito melhor qualidade, ele não pode, porque a gente tem um órgão regulador. Então tem que pensar um pouco sobre isso. Acho que isso é um dos grandes causadores de pobreza no Brasil, esse excesso de interferência. Eu não sei se vocês concordam, acho que vale a pena comentar aqui a sua opinião, tá? Não sou dono da verdade, é a forma como eu enxergo
o mundo hoje. Um outro problema que a gente tem, a grande questão das escolas públicas hoje no Brasil, né? Acho que se você compara a educação privada básica no Brasil com a educação estatal inicial, a gente acaba percebendo que a distância é gigantesca. Vou dar um exemplo do meu motorista, o Edilson aqui. O Edilson, ele tem 2 filhos, três filhos, mas um já é mais velho, tem 2 filhos que ainda são crianças. E eles estavam estudando numa escola aqui de um município riquíssimo do estado de Goiás e um dos mais ricos do país inteiro, porque lá tem petroleiras, né? E tem muito dinheiro. A cidade é muito pequena e tem petroleiras ali que pagam tributo. A cidade é linda, você pode pesquisar aí o nome, Senador Canedo, a cidade muito bonita, o asfalto muito bom, tem muitos hospitais públicos. Tanto é que é a cidade que mais cresceu no Brasil inteiro, no censo, tá? Em quantidade de moradores, proporcionalmente, obviamente. E aí, quando você vai olhar ali, essa cidade com esse tanto de dinheiro, ela tem escolas, boas construções em si, não são ruins, não são precárias, tem escola com ar-condicionado, tá? Então ali, certo, de certa forma, é até muito distante da realidade do resto do Brasil, por conta dessas características da cidade. Tá no estado de Goiás, que é o estado do agronegócio, e tem petroleiras. Então, imagino que não tenha outra cidade, assim, deve ter, mas não tem outras tantas cidades que tenham essas características. Os filhos do Edilson estudavam numa escola pública de Senador Canedo, e aí eu fiz um combinado com eles, falei, vamos passar eles pra escola particular, né? Vamos colocar os 2 meninos na escola particular e tem uma escola de freira lá. E a gente fez um acordo ali, eu coloquei os 2 filhos dele pra estudar. Um dos filhos dele reprovou e não conseguiu passar de ano porque, o nível de educação é muito diferente de uma escola privada de uma escola pública. Agora, quando que a gente forma a nossa capacidade de leitura, de interpretação de texto, etc? Gente, é nos ensinos iniciais, no ensino básico. Se eu chego no ensino médio ou se eu chego na faculdade e uma dessas pessoas teve uma estrutura, ele teve ali, estudou num colégio incrível e tal, tem uma formação intelectual boa, escreve bem, faz uma boa redação, passa numa faculdade muitas vezes pública, né? Porque teve uma educação privada de qualidade. E o outro não tem capacidade nem de ler direito, saiu da escola com um nível de alfabetização muito fraco, como é que vai existir a competitividade? Essa pessoa, como é que ela vai enriquecer? Como é que ela vai sair da pobreza se ela parte de um lugar muito pior que o outro? E aí, toda vez que a gente fala em resolver esse tipo de coisa, hoje o Brasil investe muito mais em educação superior do que em educação básica. Só que investir mais em educação superior é uma coisa que só beneficia aquelas pessoas que tiveram uma educação básica boa. Só que se a gente fizer esse tipo de discussão, você vai ter um monte de gente falando, não, a gente não deveria investir mais na educação básica do que na superior, né? A gente tem que continuar investindo mais na superior. E isso continua privilegiando pessoas que tiveram um ensino básico bom, que vão conseguir passar nas vagas das universidades públicas. E a gente tem uma grande parte da população que, não tem ensino de qualidade nenhum. Essa pessoa se torna uma pessoa que não tem uma boa alfabetização nem nada. É possível, né? Sendo realista, no mundo atual, você sem ler bem, sem escrever bem, sem ter uma capacidade de interpretação de texto, que a gente vê que é super falha na internet mesmo, a gente percebe. Essa pessoa enriquecer? Vai enriquecer um ou outro, jogador de futebol, cantor de funk, esse tipo de coisa. Agora, de fato, uma pessoa que vai empreender, um ou outro sim, tem gente que tem uma inteligência muito acima da média, né? Mas é plausível isso na vida real? Não. Então, enquanto o Brasil foi esse lugar que a educação básica é um lixo, não existe nenhuma chance da gente discutir meritocracia, não existe nenhuma chance da gente discutir um país melhor. A educação básica do Brasil, ela é um lixo, não só por falta de dinheiro, como pela forma como ela é estruturada, e não tem nenhuma chance da gente conseguir desenvolver isso. Então, infelizmente, a educação tem quase que um monopólio estatal, basicamente, assim, bem a maior parte das pessoas no Brasil estudam colégios públicos e isso hoje é horrível, né? Raul, mas aí o que a gente poderia fazer? Daí você vai ter várias pessoas que vão discutir diferentes métodos, né? Vamos só fazer mais investimento. Acho que só mais dinheiro não vai resolver. A gente precisa realmente estudar uma forma da gente ter uma gestão eficiente. Sabe que o Brasil tem concurso público, né? Para cartório, por exemplo, né? Eles fazem um concurso público dificílimo para cartório, para juiz, etc. E nunca teve concursos públicos sérios para diretoria de escolas? Não deveria ter? Né? Não faz sentido. O diretor deveria ser um cargo indicado, um cargo político nas escolas. Eu acho que, quando a gente vai discutir educação, a gente precisaria criar, que tal? Olha a quantidade de doutores desempregados que o Brasil tem hoje ou que migraram de país. Um concurso público que é obrigatório ter, por exemplo, um mestrado ou doutorado para você dirigir uma escola, talvez fosse eficiente, né? Faz o ambiente mais difícil de passar para que a gente possa cuidar dessas crianças. Tem concurso público para professor, legal, né? Existe isso e tal, mas não daria para ter um concurso público para gestores disso? Você tem que ser formado nas áreas de administração e tal, e vamos botar as escolas na mão de gente eficiente. Porque eu acho que falar isso para político, de modo geral, não vai funcionar. Ninguém quer concurso público de fato para política, é um concurso de popularidade, é um concurso de Miss, né? Então não funciona bem, mas acho que para educação talvez a gente conseguisse chegar nesse lugar. E aqui tô tentando dar uma ideia que não é a ideia que eu acredito. Você perguntar o que eu acredito, eu falo,
passa a administração tudo privado e foda, né? Mas isso eu sei que talvez seja muito difícil da gente conseguir e muitas vezes ia ser pior, porque aí ia ter corrupção no negócio pra decidir a licitação das empresas que vão fazer isso aí. Tudo cai naquilo de novo, né? Porque a corrupção é um dos grandes problemas no Brasil, porque que tanta gente é pobre. Mas isso talvez fosse inteligente. Então, deixa isso a sugestão também. Mas eu acho que isso é um dos grandes causadores, talvez um dos maiores causadores de pobreza que a gente tem no nosso país. Outra coisa que a gente tem também é um mercado de trabalho altamente engessado. Existem regulações trabalhistas extremamente ultrapassadas em alguns casos. E o pior de tudo, eu ficaria muito feliz se a gente tivesse uma legislação pesada que impedisse mesmo que as empresas conseguissem abusar das pessoas. O que a gente vê é o contrário. A gente tem, dentro dos grandes centros, uma verificação policial muito maior. A gente tem, por exemplo, em cidades como Goiânia, né, uma verificação muito firme com relação aos direitos trabalhistas e tal. Qualquer coisa resulta num processo. Não tô nem reclamando disso. Eu nunca tive nenhum processo trabalhista. Pra deixar bem claro aqui, porque depois alguém pode falar, você tá advogando em causa própria. Eu não tenho nenhum processo trabalhista. Nunca tive nenhum, tá? Há anos empreendendo, tenho várias empresas, nunca tive um processo trabalhista. E quando a gente compara isso aqui, então, em Goiânia, a verificação, em cidades como São Paulo, etc., você vai ver que é uma verificação muito boa. Agora, afasta 200 quilômetros, assim, em linha reta, a gente chega aqui em fazendas que não tem registro funcionário, não tem nada, e muitas vezes colocando a pessoa para trabalhar em regime quase de escravidão mesmo, né? Pessoa que não tem como ver a luz do dia, que não ganha o suficiente para se alimentar, que não tem como sair desses lugares. Então, na prática, a CLT criou dentro dos centros urbanos, né? Acho que uma abstração, que você tem que salários muitas vezes que não dá para ser pago, ou regimes de sindicato, etc. E nos lugares onde precisaria de verificação, de fato, a corda corre totalmente frouxa, as coisas ainda são resolvidas na bala e etc. Então, acaba que essa regulação trabalhista, ela não impediu ninguém de ser humilhado no trabalho, não impediu ninguém de sofrer assédio, não impediu ninguém de nada disso, mas prejudicou a geração de emprego, prejudicou um monte de outras coisas. Ah, Raul, mas se tirar a CLT, as pessoas não vão pagar o salário mínimo e tal. Eu acho muito simplista esse tipo de justificativa, né? Aqui na empresa, por exemplo, ninguém ganha salário mínimo. E não tem nada a ver com o que está escrito na CLT, tem a ver com as condições da empresa, o mercado específico que a gente atua, a maior parte das pessoas ganham acima disso. Ah, mas isso não é a realidade do Brasil inteiro, eu sei, 70% dos brasileiros ganham aí um salário mínimo muitas vezes. Então, é muito ruim, porque isso aqui criou um determinado nível que hoje o brasileiro normal, você pensa que isso aqui quem tá pagando é o empresário, não é o trabalhador, né? Ele trabalha quase 6 meses, 7 meses do ano simplesmente para pagar os encargos trabalhistas, né? Então, ele ganha metade do valor que a empresa paga. Mas se tirar, aí não vai ter os direitos e tal, mas do mesmo jeito que tá escrito na legislação que isso é necessário dessa maneira, a gente pode escrever outra coisa na legislação, que dinheiro tem que ir, pode definir um mínimo pago. Pô, então a gente tira a CLT e dobra o salário. Ponto. A gente tira a CLT agora e não tem mais. O encargo trabalhista vai todo pro funcionário. Então a gente tem várias maneiras de resolver isso. Não tá escrito, não é só um papel escrito. A gente pode escrever o que quiser nesse papel, gente. Então a gente pode ir lá e modificar o que tá escrito no papel. Ah, os empresários não são bonzinhos. Eu acredito 100% nisso. Então vamos escrever outra coisa no papel que faça com que essa lei funcione. Se a CLT funciona, e não funciona, a gente sabe que não, porque os funcionários nem são registrados, a gente pode escrever qualquer outra coisa no papel. Essa falta de estímulo à autorresponsabilidade, eu acho que é um problema gravíssimo do Brasil também, porque a gente sempre trata toda a nossa população como se a gente tivesse um bando de idiotas que não sabe o que é melhor pra si. Eu não acredito nesse estado paternalista que define, olha, fulano, você agora precisa ser cuidado por mim, que eu sei o que é melhor pra você. Eu acho que todo mundo é capaz de dizer ali quais interesses tem, genuinamente. E a gente sempre trata o cidadão brasileiro como se ele fosse um cidadão de segunda classe, como se ele fosse incapaz de definir sobre aquilo que ele realmente quer, né? E isso aqui eu acho que é uma das coisas mais tristes que a gente faz no Brasil. A gente tem políticos que tratam a sociedade como se fosse um bando de idiota, como se fosse um bando de... É quase humilhante a forma como tratam o brasileiro, né? Nossa, eu vou pegar seu dinheiro e guardar na FGTS, porque senão você vai gastar tudo com pinga, e aí quando você for demitido você não vai ter nada. Olha que loucura, cara. É tratar todo mundo que acorda às 5 da manhã e trabalha até às 18 horas e ainda vai pegar mais, sei lá quantos anos pra chegar em casa 21, é tratar como se essas pessoas fossem todos vagabundos, como se ninguém soubesse o que precisa na vida. Acho uma loucura, né? Eu que sei o que é melhor pra você, não é você que sabe o que é melhor. Então acho que essa cultura, talvez da dependência, né, seja uma das piores coisas do mundo. Tanto é que o governo, ele perpetua a pobreza a partir desse tipo de coisa. É um cartão, né, de assistencialismo, por exemplo, como o Bolsa Família, que o cara tá pagando 50% de imposto no consumo. O governo te deu dinheiro porque você é uma pessoa pobre, que não tem condições de se sustentar, e ele fala, vou cobrar 50% de tributo. O governo cobra tributo em cima de mendigo no Brasil. O tributo sobre o consumo talvez seja uma das coisas que mais mantém a nossa população na miséria, né? Imagina, você tá ali pedindo esmola, o cidadão mais pobre entre nós, o mais pobre entre os pobres, né? O morador de rua, ele tá ali pedindo dinheiro pra comprar um salgado. Esse cara passa algumas horas pedindo dinheiro, o governo tributa a esmola. Você vai comprar um salgado, tem sei lá quantos por cento de imposto em cima. O cara vai comprar um corote, que ele ganhou dinheiro. Um mendigo, o cara ganhou dinheiro pra ele beber uma pinga. 100% de tributo em cima
do corote. O cara vai comprar um derby azul, que ele não tem dinheiro pra mais nada, desistiu da vida. Um corote, um derby. Ele tá pagando tributo 100% em cima. Um morador de rua. É quase que... é imundo do ponto de vista ético. Eu acho assim, a coisa... desumano, né? Mas é desumano. E aí isso aqui, essa cultura da dependência, ela vai tão longe, ela é agressiva tanto, e aí a gente não enxerga isso, mas a nossa sociedade é repleta disso. Imagina o seguinte, olha, você tem um motorista de iFood. O motorista de iFood é um cara rico? Não. Ele, tipo assim, pô, ricaço, esbanja dinheiro, é isso? Não, né? O cara vira motorista de iFood, você acha por necessidade ou por esporte? Pô, esse radical, curto andar de moto, é isso? Ah, com certeza é necessidade. É necessidade. Então o cara tá ali, pô, não tem mais saída, ele não arrumou emprego e tal. Muitas vezes pega uma bicicletinha, um negócio e tal. Ele tá andando. Aí o cara consegue comprar uma motinha, pô, não vale nada ali, pega 2, 3 meses ali do salário dele, ou às vezes até 24 meses parcelado, né? Aquela situação, quanto tem nome pra isso. E aí ele compra uma moto e aí ele não tem dinheiro pra pagar o IPVA. Então, o cara tá quebrado ali, pô, às vezes chegou o fim do ano, pô, o cara quis comprar um peru de Natal pra família dele, uma vez no ano ele tem direito, né? E aí, pô, fiquei sem dinheiro de pagar o IPVA. Chega janeiro, ele tá dirigindo uma moto ali, que o cara trabalha de iFood, velho. O cara trabalha de iFood, ele tá dirigindo uma moto, ele cai numa blitz, mãozada na cara, sei lá o que, humilhação, IPVA vencido. Prende a moto dele, leva a moto do cara. O que acontece? Esse cara tem 2 saídas agora. Pedir dinheiro no Bolsa Família, né? Tentar procurar um emprego. Se ele tava na iFood é porque não achou. Qual a outra saída que ele tem? Crime. Pronto. Então a polícia vai lá e prende a moto desse cara pra dar o Bolsa Família pra ele. Não era melhor simplesmente abater? Eu não levo sua moto presa e abato o dinheiro? Se você me comprovar que você usa a moto pra trabalhar, eu não prendo sua moto? Não era muito mais ético, talvez? O cara tá às vezes vendendo fruta na rua, cara. Chega lá, prende as frutas do cara pra ele receber Bolsa Família. Não é uma loucura? Tipo assim, o nível que chega a vilania do Estado brasileiro? É contra a evolução do ser cara, humano. Né? Não, vamos lá. Eu tô vendendo minha fruta. Ok, eu tô ilegal. Porra, velho. Mas ninguém vende fruta na rua porque é rico pra caralho. Sabe, você não pega assim umas rosas e compra e fala, velho, eu vou vender rosa na rua que eu sou rico pra cacete. Eu quero criar um dano no estado do Brasil. Eu não quero pagar imposto. Você acha que é isso? Não, né? Aí o cara comprou as rosas dele. O lugar onde comprou as rosas não pagou imposto. Se ele passar a maquininha de cartão ali, não vai ter imposto também? Ele não tá contribuindo com a sociedade, não tá roubando, não tá fazendo nada de errado. Aí a gente vai lá e prende o comércio desse cara. Porque, tipo assim, quando é pirataria, justifica. Não, é um DVD, ok, tá bom. Realmente tá ferindo o direito autoral dos outros e tal. Agora, o cara tá vendendo, velho, uma vez uma coxinha, o cara chega aqueles caras, velho, a polícia, usada pra isso, vai lá e pega. A mesma polícia que negligencia gente vendendo droga no morro porque não pode entrar lá, porque lá o cara tá armado. Agora com cidadão, a polícia vai lá e pô. Faz sentido isso? Um cara tem que prestar um concurso público. Imagina que ruim também que é pro cara que tá fazendo isso, cara. Eu fico imaginando, tipo assim, o jeito que você não fica, você deve ficar assim, velho, que merda de trabalho. Só que você prestou um concurso, te mandaram fazer, você tem que cumprir ordem, né? Não é culpa do policial, é culpa da estrutura que manda o policial, é culpa da lei que manda o policial ter que fazer isso, né? O policial tem que prender uma moto no cara. Você acha que o cara fica feliz? O policial, eu tenho certeza que não, cara. Mas assim, você vai ser desonesto, aí tipo assim, vamos arrumar a corrupção do Brasil, aí eu tenho que ser corrupto pra país parar de ser corrupto. Não faz sentido, né? Então o cara tá ali, velho, às vezes o cara prestou um concurso, sou um cara sério, cara, sou da polícia, um cara sério e tal. Parou um cara de PVA vencido. Do ponto de vista ético, o que eu deveria fazer? Se eu vejo que o cara é trabalhador e tal, do ponto de vista ético, eu deveria soltar ele. Mas aí eu tô sendo ético, sendo um policial que não cumpre a lei? Então você vê que é uma desgraça coletiva, que a gente foi imerso dentro da desgraça coletiva e a gente normaliza comportamentos que... Cara, pra mim, o cara que assinou essa lei, eu tinha que prender ele, todos os filhos dele. O cara que falou isso, que tem que... O cara que deixou essa lei acontecer, a gente tinha que prender ele, todos os filhos dele, pra sempre. Porque esse cara não tem direito de perpetuar a raça dele, tinha que fazer vasectomia em todo mundo da família dele, porque não tem como uma pessoa dessa ser civilizada pra viver em sociedade. Ele criou uma lei que prende a moto de um cara que tá trabalhando. Ele criou uma lei que pega a mercadoria de uma tia que faz brigadeiro ou que vende bolo na porta de uma repartição. Você é um louco, um delinquente. Tipo assim, você não é um cidadão que deveria conviver em sociedade. Você é pior que o maior criminoso, mais sujo no país. Você é muito pior. Essa coisa que a gente coloca a culpa no Brasil da corrupção, eu acho que muito pior do que a corrupção no Brasil é a má gestão. São os políticos que criam leis sem saber o impacto que essas leis vão ter na sociedade. O cara vai lá e escreve qualquer merda num papel, aí ele volta pra casa dele, num condomínio fechado e não lida com as consequências daquilo que ele criou. Ele escreve qualquer bosta e foda. Né? E muitas vezes são pessoas sem a mínima estrutura. Tem gente, olha, quando tinha o CQC, um programa antigo da televisão brasileira, eles entrevistando político, os caras assinavam o papel sem ler. Dá ódio, porque o cara assinou um papel, por exemplo, liberar 51 na cesta básica. Eles assinavam. Sem ler. Eles assinavam sem ler. Uma proposta de mudança na cesta básica. Os caras assinavam sem ler, cara.
Nunca leram o que tá escrito. Como que não pode um cara desse ser responsabilizado? Ele tinha que ser preso. Um cara que assina um documento que vai mudar uma lei num país sem ler, ele tinha que ser preso. Não pode esse cara ficar solto, né? Porque é o pior tipo que existe de gente. E aí, pra acabar com tudo ainda, a gente tem a barreira gigantesca contra a inovação no Brasil. Hoje, o Brasil ele é um dos países que mais tem uma coisa chamada fuga de cérebros. O cara conseguiu sair disso tudo, nessa esteira inteira, né? Ele sobreviveu a isso tudo. Então ele chegou lá no final, sobreviveu a isso tudo e conseguiu vencer a desnutrição, conseguiu vencer a pobreza, conseguiu vencer a favela, conseguiu vencer o incentivo a virar criminoso, porque nas favelas hoje é música falando que você tem que ter arma e coisa e tal. O cara venceu tudo isso, é um cara estudioso, tá? Ele entra na faculdade, pá, aquela coisa incrível. Vamos pro melhor aluno. Cara, o cara venceu tudo. Ele venceu tudo isso. Aí ele passa na faculdade e começa a estudar e tal. Hoje, a gente não tem como ter uma competitividade industrial, porque a gente não tem como importar equipamento que é absurdamente caro, a gente não tem como desenvolver isso aqui no Brasil, porque se a gente não tem equipamento, não tem como a gente ver como é que ele funciona. A China cresceu copiando equipamentos, não sei se vocês lembram, a China era piada até poucos anos atrás. É como, Xing Ling, não era assim que a gente falava? Só que eles ficou copiando, de copiar, eles aprenderam a criar por conta própria. Não tem nada disso e o Estado brasileiro não permite que ninguém faça. Só o que pode fazer aqui é plantar soja e vender soja, plantar carne e vender carne. Dentro do que a gente pode fazer, você pega um negócio... vamos pra não ficar totalmente enviesado. Tá aqui o meu elogio à Embrapa. Velho, a Embrapa são cérebros brasileiros, tá? A gente tá no meio do Cerrado. O Cerrado é um clima de deserto quase, de desertificação. Um clima que não produz absolutamente nada, não produzia. A Embrapa modificou todas as sementes no Brasil, tá? Cérebros nossos, né? A gente não tinha. Modificou todas as sementes, a gente conseguiu fazer um dos estados mais prósperos, o segundo estado em termos de agronegócio do país inteiro foi feito com cérebros brasileiros. Os caras conseguiram modificar as sementes para nascer aqui, nascer no meio do Cerrado, e a gente se tornou um dos maiores produtores agropecuaristas do planeta Terra aqui. O pouquíssimo investimento que a Embrapa recebeu, assim. Mas assim, a miséria. Não tô falando que a Embrapa recebeu coisas incríveis, não. A Embrapa é uma das coisas mais fodas e que mostra a capacidade do Brasil de fazer isso. Que é mais, a Embraer é hoje uma empresa que produz aeronaves. Quase todas as aeronaves de curta distância do planeta Terra são feitas por brasileiros, tá bom? Com importação de peça, etc, claro, mas por brasileiros. Os aviões considerados mais seguros do planeta, sabia? Menos acidente que Boeing, menos acidente que todas as empresas internacionais disso. O Brasil produz aviões de curta distância, tudo da Embraer. O pouquíssimo investimento que o brasileiro recebeu na vida. Você pega aí e dá uma olhada no que a gente produziu. Cara, é chocante quando tem um pouquinho de dinheiro. Assim, eu tô falando assim... Você vê que a gente tinha potencial, né, Raul, pra desenvolver, né? Tinha, não tem. Os cérebros foda, velho. Claro, você tá falando assim, ó, você pega uma merreca. Você pega assim, ó, toma aqui 5 centavos. Os malucos fizeram essa coisa toda. Com 5 centavos. Dinheiro assim, cara, ridículo. Dinheiro que, assim, um mês dos gastos dos nossos políticos com emenda parlamentar paga a Embrapa por sei lá quantos anos. É real, esse é o dado, tá? E os caras formou no ITA, fez a Embraer e tal. Olha o que a gente produziu. Ciência de ponta, com uma mixaria, né? Você pega, por exemplo, o valor que os hospitais públicos brasileiros recebem ali, e aí você compara, e tô agradecendo aqui os profissionais, não ao Estado brasileiro, né? Porque o SUS, respeito ao SUS, que o Brasil fez porra nenhuma. Quem faz é os enfermeiros, os médicos, estão lá o dia inteiro trabalhando naquela porra. A equipe técnica, os caras não tem uma máquina, os caras improvisam, o cara pega uma garrafa PET e faz um respirador. Isso aí é real, tá? Pode pesquisar, casos reais do Brasil. Isso aí é que é a grande loucura, né? Porque eles não têm acesso a nada e conseguem produzir medicina que é respeitada no mundo inteiro. Então, quando a gente pega isso, a gente percebe que o Brasil, na verdade, todas essas leis, etc., de importação, só isso é só barreira contra a inovação. Só querem manter a gente pra sempre, né? Nesse ciclo terrível que a gente vive de dependência de todos os outros países do mundo pra gente vender grão de café para os caras fazer cápsula e vender de novo pra gente. Então, é a barreira contra a compra de máquina, contra tudo. Por que a gente não pode simplesmente eliminar isso um pouco pra gente descobrir como é que funciona? Raul, mas bloquear a gente de comprar coisa externa é que possibilita o desenvolvimento dessas coisas no Brasil. Um cacete, né? Como é que eu vou produzir uma máquina que eu nunca vi na vida? Olha o que estão pedindo pra gente fazer. Cria uma máquina que você nunca viu ela em funcionamento. Cria uma máquina que a gente não pode ter nenhuma. Copiar. Não, mas como que a gente vai inventar uma coisa que nunca foi vista? Quem que inventou coisa que nunca foi vista? Gente, isso é contra até a natureza humana, né? O que o ser humano faz? Você vê ali um cara fazer uma coisa, você produz uma coisa um pouquinho melhor. É assim que funciona. Nenhum ser humano compôs a nona sinfonia. Você fala, foi Beethoven. Não. Beethoven viu, a galera batucou, aí depois alguém esticou uma corda, aí produziram os primeiros instrumentos de corda, daí alguém criou uma caixa de madeira, daí alguém criou uma harpa, daí alguém criou um piano. Não existe como você... E não foi assim ainda a revolução, ainda falta coisa. Então não existe como você do nada pegar e falar, vou inventar agora um negócio que vai competir com tal coisa. Não existe. A gente precisa ter acesso a essas ferramentas
ferramentas aqui dentro para que a gente possa melhorá-las. Todas as outras ferramentas que a gente conseguiu ter acesso, o Brasil melhorou elas. Então, para mim, esses são os grandes problemas, né, que a gente encontra hoje no Brasil. E aí, cara, a gente tá discutindo como é que as pessoas vão ficar ricas, assim, dentro do Brasil, como é que você vai sair da pobreza, né, que é uma discussão válida. Eu não tô tirando a responsabilidade dos indivíduos, não, mesmo porque muita gente, mesmo mediante a tudo isso, conseguiu. Só que a questão é que hoje é tão difícil uma pessoa conseguir sair dessa espiral da morte, né? Que você não pode inovar, não pode produzir, não pode desenvolver, não pode importar, não pode estudar direito, não tem acesso a conhecimento, sabe o quê? Que fica praticamente impossível. E aí, pra você sair disso aqui, você tem que ser um verdadeiro herói, cara. A grande realidade é que pra você conseguir vencer isso aqui no Brasil, você tem que ser um verdadeiro herói. Você não pode errar em nada. É esse o ponto. Falei, vou te dar um conselho, não erre em nada. Porque se você errar em qualquer coisa, se você vacilar e usar uma droga, se você vacilar e não estudar na idade certa de estudar, se você vacilar e não passar num bom vestibular, ou se você vacilar e não estudar no tempo que você tem vago, que é o descanso que você tem no ônibus, você não vai conseguir, né? Não tem como sair da pobreza no Brasil sem ser, tipo, ultra acima da média, sem ser a pessoa mais absurda da história do planeta Terra. É impossível você conseguir sair disso. O único jeito de você sair disso cara, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você saiu aí da espiral da morte, se você ganha um salário mínimo, pô, é impossível, né? Agora, se você ganha um pouco mais, você consegue fazer um investimento ali, consegue separar uma parte da sua renda, consegue investir em educação, né? Consegue tentar migrar de área, fazer um LinkedIn ficar bonito, né? É isso, é o que dá, tentar fazer um LinkedIn ficar bonito, tentar convencer alguém a te dar uma oportunidade e, cara, é isso, sinceramente, eu quis fazer esse vídeo porque tem todos os vídeos de coach aqui do YouTube, né, da galera das finanças falando, muitas vezes até, não por maldade, mas o cara fala, às vezes não tem pobreza que resista ao trabalho duro. Gente, a maior parte do país trabalha pra caralho. Não tô querendo alfinetar ninguém não, tá? Não é pra vocês ir lá e falar, foi fulano que diz, não tô falando isso, mas aí vem um coach e te diz que, se você trabalhar pra caralho, acordar às 5 da manhã, aí todo padeiro era rico. Então, a grande realidade é que a estrutura do nosso país, ela é fodida. E aí, cara, lógico, você tem que fazer o seu e tentar, né? Ninguém tá te dizendo aqui pra não tentar, porque se além de tudo você não puder sonhar, aí também né? Porque diante da nossa realidade a única coisa que sobra para o brasileiro é sonhar, né? E aí o que eu te recomendo fazer de verdade, assim, de coração? Você estudar as tendências que a gente tem no momento, muitas vezes essas oportunidades que aparecem de vez em nunca, né? No Brasil, igual agora o mercado de IA, apareceu para uma galera o mercado de desenvolvimento ali, você conseguiu estudar lá atrás, já foi muito interessante. Então, a grande oportunidade se dá a partir de surfar em algumas dessas ondas, nesse momento que tá assim. Eu acho que agora no Brasil, a gente tá indo para um momento muito massa mesmo, que é as IAs sendo utilizadas em um monte de processos e várias empresas, indústrias, as que conseguiram sobreviver no nosso país, elas estão precisando disso. Então a grande chance de você, assim como eu, vencer essa pobreza, porque agora tem umas oportunidades pingando aí. Na minha geração, né, na minha geração específica, foi a internet ali, tava começando no país, os velhos não davam conta de mexer e, cara, eu aprendi sobre SEO, aprendi no Google sobre mídia programática e tal, e eu tive uma oportunidade que durou pouquíssimos anos no nosso país, né, durou uns 4 anos ali que estavam contratando qualquer pessoa que entendia um mínimo de internet. Nesse período eu tinha 17 aninhos ali, comecei a desenvolver uns sites, fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra. Acabei virando diretor de um jornal, que loucura, porque tava nessa mudança, saindo da mídia tradicional para mídia digital, e eu consegui surfar nisso. Aí, lógico, depois fui pro mercado financeiro, outras coisas e tal. Mas o que me deu essa oportunidade foi isso. E agora, cara, eu tô enxergando que tem uma oportunidade, né, para quem tá disposto agora a aprender sobre A nesse primeiro momento. Eles estão contratando, gente, pagando valores absurdos, porque eles não entendem nada. Ninguém entende nada. Qualquer pessoa que entenda o mínimo quebra essa barreira e tá conseguindo bons empregos. Então eu fiz esse vídeo inteiro para te dizer que se você é um cara pobre, tem uma chance. Não é boa, mas é a melhor que tem, né? Não é, sendo realista, é a melhor chance que a gente tá tendo, talvez na última década aí. Eu não vi nada do tipo, né? Nas últimas quase 2 décadas, na verdade. Porque a minha foi da transformação pro digital e agora a gente tem essa nova transformação aí que tá vindo muito forte. Então, se você for esperto, você consegue. E também o Brasil tá começando a receber fundos de venture capital. Então, se você já tá no outro nível, se você já é classe média, também, cara, estão procurando investir dinheiro aqui, porque a gente tem uma mudança que a população do resto do mundo está envelhecendo, né? E fora o continente africano ali, que ainda está com um crescimento demográfico muito expressivo, a gente ainda tem crescimento demográfico até 2050 e a gente vai começar a cair. Então, nesse momento, tá todo mundo procurando esses países para fazer investimentos, vai ter uma janela. Se você conseguir preparar uma empresa, dificílimo, mas você consegue, talvez, ir para outro patamar. Bom, muita coisa eu falei hoje, né? Perdão pelo vídeo longo. Se você quiser aprender a investir,
que é a minha verdadeira motivação aqui nesse canal, eu te convido a conhecer a UVP, a minha escola de investimentos. A gente já formou mais de 40 mil pessoas ao longo desses últimos 5 anos aí, brasileiros que eu tenho certeza que não vão precisar do INSS no futuro, um orgulho que eu tenho. Então, se você quiser ir lá e aprender a investir, sempre é tempo, não importa se você não é jovem mais, sempre é tempo para você aprender. Isso aqui não vai te deixar rico, né? Mas vai te ensinar a construir um patrimônio independente do dinheiro que você tenha, desde que você tenha mais de R$4.500 por mês. Então, se você ganha mais de R$4.500 por mês, pode ser 10 mil, 20 mil, 100 mil, tal. Quanto mais dinheiro você tem, mais eu consigo te ajudar. É a faixa que eu mais consigo ajudar hoje. Não dá para salvar o planeta inteiro, né? Não sou ninguém para isso. Mas dentro do que eu faço, eu te garanto que eu sou o melhor e se não for, pelo menos sou o mais honesto no país inteiro com relação a isso. Não é auto-virtude, não. Pode perguntar para qualquer pessoa que fez a UVP. Realmente é um transformador de vidas e é a minha missão que eu tenho para com vocês aqui. Então, entra lá, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Vou ficar muito feliz se você for lá. Muito obrigado, né, por terem vindo até aqui. Preenche lá o questionário que vou te chamar. E lembrando, né, a UVP tem um compromisso tão massa que é o seguinte: se você entrou na UVP e não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro depois que você concluiu o curso. Não é essa coisa da legislação obrigatória, não. Tem muitos meus concorrentes que falam, eu devolvo seu dinheiro em 7 dias, tarará. Eu não devolvo em 7 dias, eu devolvo depois que você concluiu o curso. Então, faz muita diferença. Hoje especificamente aqui, eu não vou responder as perguntas, não, porque se eu parar para responder as perguntas agora, o vídeo vai ficar extremamente extenso. Mas eu queria pedir um favor só para vocês, tá? Você que chegou até aqui e tal. Depois do anúncio da UVP, já é pouca gente tá aqui. Comenta pra mim se eu tô louco. Comenta pra mim qual que é o maior causador de pobreza que você vê no Brasil e se eu tô doido. Que talvez eu tô errado também. Talvez não é culpa do Estado, né? Talvez tenha outra coisa. Porque eu só sei culpar o Estado. Pra mim só parece que os políticos fizeram essa desgraça. Então, eu queria a opinião eu queria o contraditório. Eu prometo que eu vou ler. E qualquer coisa eu refaço o vídeo. Assumindo os meus erros aqui nesse vídeo e tal. Não tenho pretensão alguma de ser dono da verdade e tal. Tudo que eu falo pra vocês é que realmente eu acredito. Então, pode comentar aí, não tem problema nenhum, não tenho compromisso nenhum com erro. Beijo pra vocês, até amanhã.